muito obrigado a todos. Gostaria de agradecer a alguns vereadores que têm nos ajudado em relação ao Centro Pop. Vim aqui hoje representar a comunidade, né? Não só da Vila Formosa, como no entorno ali todo, né? Jardim Francano, Estação, Vila Nicásio, Imperador, João Leite, Centro, Consolação. Essa região toda da cidade está sofrendo muito com a atração desse pessoal. Esse pessoal não quer ficar dentro desse Centro Pop. A questão ali é o seguinte: a gente perdeu a nossa liberdade total. A gente não tem respaldo de ninguém. Depois de uma ação da Lurdinha do Marcelo, deu uma amenizada na situação. A semana passada, como vocês podem acompanhar aí na imprensa, né, teve a retirada dos barracos. Não está sendo suficiente, porque agora eles estão ameaçando a vizinhança toda. Eles estão ameaçando, estão dizendo que vai fazer coisas piores do que já fazem, né? E uma coisa que a gente está pedindo de emergência para tirar, que serve como esconderijo para eles, além das barracas, são os vasos que o prefeito colocou lá para eles evitarem de fazer os barracos. Esses vasos eles usam como pilar de... assentam um pau lá para poder montar o barraco, usa o muro e o vaso, né? E monta todo aquele barraco que eles fazem lá na porta lá. Eu acho que aquilo ali, como foi criado para atender o morador de rua, eles deveriam ficar lá dentro. Já ajudava bastante a população ali ao redor. Por quê? Eles incomodam o dia inteiro, a noite inteira, apertando campainha, pedindo comida. Tem alguns comerciantes que fornecem comida para eles. Se foi criado o Centro Pop, na minha opinião, deveria atender esse pessoal. Eles não deveriam estar pedindo comida e nem apertando a campanha de ninguém ali na rua. Outra questão muito importante que tem acontecido lá é o fato da gente colocar o lixo para fora. E antigamente a gente tinha problema com o cachorro, né? Não, hoje não. Hoje são eles, né? Eles rasgam os lixos, saem esparramando, o bairro fica totalmente emporcalhado, né? As barracas, por exemplo, não é para eles morarem. Aquilo ali é ponto de tráfico, como já foi constatado outras vezes aí com ações da polícia, e a própria imprensa acompanhou isso daí. Semana passada acharam drogas, acharam faca, arma branca, né? Objetos de furto. Então, assim, é um caso muito sério para nós. Ali por perto, em relação a furto, a gente quase não tem tanto problema, porque eles evitam para não chamar a atenção da polícia. Porém, eles furtam em regiões um pouquinho mais longas e levam isso para lá. Recentemente teve a escada ali que alguns acabam extrapolando, né? Mas assim, eu pediria a consciência dos vereadores que estão aqui hoje para estar olhando esse TAC, o que poderia estar fazendo por nós, porque a população está sofrendo muito ali. É necessário tomar uma atitude, não sei o que poderia estar sendo feito, entendeu? Eu não conheço de legislação, o que vocês poderiam estar nos ajudando. Eu já fui no Ministério Público, conversei com o Dr. Murilo, da parte de cidadania, e hoje a gente tem policiamento lá, mas não está sendo suficiente. O pessoal não respeita, esse pessoal não quer ajuda, né? Então a gente gostaria de... Rogério. Oi. Della Mota, permite uma parte? Pois não. Permite uma parte? Eu estou até com o TAC aqui em mãos, aliás, faz desde 2000 desde quando assinou o TAC que eu estou lendo, relendo várias vezes, e por quem foi assinado, por que aceitaram determinadas coisas. E numa das reuniões que teve no Conselho Municipal de Segurança, que eu participei, eu até cobrei o Ministério Público na questão do uso pontual da coisa. Aconteceu, eu vou só fazer um breve relato, um assunto esse que nós temos que debater todo instante, para saber qual que é a postura do Poder Legislativo francano. Houve um caso pontual, debaixo do pontilhão ali, do posto Beira Rio. Certo. O posto do João lá embaixo. Naquela época, 2017,
chegaram lá, fizeram uma limpeza e retiraram. Houve uma reclamação à defensoria. Aí eu cobrei eles. Se era uma coisa pontual, isso foi cobrado, está em ata. Se era uma coisa pontual, deveria ter atuado pontualmente. Não fazer um TAC que deu amplo direito a esse pessoal. Não estou falando que pessoas em condições de vulnerabilidade não têm os seus direitos. Têm os seus direitos. Mas tem que respeitar também o outro direito de outras pessoas. Coisa que não está. Quando fizeram aquela operação lá, e domingo eu passei lá, e você tem muita razão sobre a questão dos vasos. Já colocaram um lençol sobre o vaso. Domingo, 3 mulheres, 2 homens na porta do Centro Pop. Domingo de manhã. E depois eu fui. Eles mudaram para o lado da Praça do Cemitério da Saudade, já fizeram um barraco ali também. O que acontece? Eu estou com o TAC aqui, tudo aquilo que é feito, tem que ser feito, como tinha os barracos lá, tem que fazer mandado de busca e apreensão. Não pode, tem que fazer uma solicitação para você entrar. Óbvio que a gente considera a casa aquilo lá, não tenha dúvida. Tem que fazer tudo dentro da lei. Eu vou te contar uma história. Aquela pracinha do Cemitério da Saudade, eu frequento ela praticamente todos os domingos. Nós tivemos que pedir para fazer uma limpeza, cortar as folhagens, porque ele estava fazendo as necessidades fisiológicas. Além de todas fisiológicas, estava tendo sexo ali na praça. Sexo. Então, nós estamos abrindo nossa cidade um precedente muito complicado. Centro Pop de Rio Preto, nós passamos lá, o Marcelo Tide até falou, vamos passar por lá, nós passamos. O Centro Pop de Rio Preto, dentro tem um espaço para entrar para o Centro Pop, que aquele pessoal fica dentro do espaço do Centro Pop. Dentro do espaço do Centro Pop. Quando nós falamos aqui, às vezes fala assim, ninguém quer o Centro Pop na porta de casa. É uma verdade. Todo mundo vai, coloca na porta dos vereadores, coloca na porta do prefeito. Eu até falei para o Ministério Público, coloca na porta do Ministério Público. Mas os caras moram em condomínio. Aí fica difícil. Né? Então, o posicionamento tem que ser feito. Primeiro, essa Câmara Municipal sempre fala em políticas públicas. O que eu falei aquele dia? Pegaram esses dias 15 pessoas. 15. Tráfico, o que é tráfico? Faz a atuação no artigo 33. Se não é tráfico, talvez faz um termo circunstanciado. E depois as pessoas vão para onde? E às vezes elas não querem ir para lugar algum. Aí que tem que ter o braço forte. Se tem problema de drogas, tem que fazer uma medida coativa de internação. Internação. O que não pode acontecer? O que está acontecendo na nossa cidade? O que está acontecendo? Quando agrediram um senhor lá, deram um soco no olho, quando cuspiram na cara de uma senhora, deram uma catarrada na cara da mulher, a gente percebe que a lei tem que fazer esse presente. É a mesma coisa. Quando foi para o centro, nós fomos lá, mudou para o CSU, nós pensávamos que realmente ia cumprir aquilo que o Poder Executivo tinha falado. Viatura 24 horas. E não ocorre isso. Tanto é que eu passei, no dia da operação, eu passei era 10h22. Não tinha nenhuma viatura lá da Guarda Municipal. Terminaram de manhã e não tomou local, não tomou oposição. Não tomou oposição. Então, eu fico... Aí a Sabino Loureiro, tá mesmo jeito. Agora, se você for na praça... Passei ontem, na pracinha dos Angicos, que tem uma nascente d'água, aí você chora. Aí você chora. Aí você chora. Então, na realidade, às vezes nós reunimos, Rogério, com o Ministério Público, e você não vê um alento por parte deles. Um alento. Ninguém quer que os caras vão preso, ninguém quer nada. Nós queremos falar o seguinte, qual está surtindo o resultado de políticas públicas? Eu até falei aquele dia aqui, vem o pessoal da Vila Formosa e vem o pessoal do Centro Pop. Eu acho, na minha ótica, Rogério,
que assistente social de Franca só enxuga gelo, não resolve absolutamente nada. Aí, tem um cara até que falou aqui, eu estava assistindo, tem coisas que são maquiadas. Não precisa maquiar, nós precisamos saber qual que é a realidade que está acontecendo. Quando nós fizemos, já estou encerrando, presidente, estou tomando até o teu tempo, Rogério. Quando surgiu uma oportunidade, Cacá e eu, nós tivemos lá na Casa de Passagem. Do lado da Casa da Passagem, na William Azuis, tem um espaço. Eu não estou falando que tem que transferir problemas, não. Nós temos que levar onde que tem solução. Do lado da Casa de Passagem, do lado do abrigo, tem uma área imensa ali da prefeitura que dava para fazer hortas e bem como o Centro Pop lá. Ah, mas você está transferindo para o William Azuis. Eu não estou transferindo nada. Eu estou falando que tem opção lá de fazer uma laboterapia, pessoas trabalhar. Como diz todo mundo aí, aqueles dá a varinha para o cara pescar. Nós concordamos em número, gênero e número. Eu, Dalla Motta, concordo com você, gênero, número e grau. Nós estamos sendo ameaçados dentro das nossas próprias casas. Dentro das nossas próprias casas. E aí, nós retornamos para o poder público. Qual que é a política pública que tem nessa referência desses? Obviamente, vou repetir que Vossa Senhoria já sabe, no meio desses moradores de ruas, existem as pessoas que estão maquiadas lá dentro, que realmente são infratores da lei. São cara que pratica o tráfico, são cara que pratica o furto, são cara que pratica o roubo. O amigo meu que tem um estacionamento lá embaixo foi assaltado lá com ou uma pistola, ou uma réplica de uma pistola, levaram corrente e tudo dele. Então, a presença da autoridade nesse local tem que ser fundamental. Qual que é o ponto principal? O Centro Pop está no CSU. Tem que ter um policiamento lá 24 horas. Tem que ter a presença do Estado, tem que ter a presença do município 24 horas. Não pode deixar por causa do morador de lá. Desvalorização dos imóveis e, pior de tudo, a insegurança de que você não está dormindo à noite. E lá é uma população idosa que mora ali. São pessoas idosas do bairro. Nós temos conhecimento de tudo isso. E nós cobramos o TAC. Às vezes, o cara fala assim, eu não posso trabalhar por causa do TAC. Pode sim. O TAC te deu oportunidades. Eu cobrei ali na Tufi Jorge um terreno que fizeram lá. Quem que é o proprietário? A prefeitura me respondeu ontem. Ontem respondeu para mim que não poderia passar o nome do proprietário, mas o proprietário já está ciente para fazer o trâmite legal, para fazer ou reintegração de posse, porque ali já virou o quê? Na Tufi Jorge. Um esconderijo também deles lá, não é só família que mora lá. Então, nós cobramos da prefeitura quem que é o proprietário. Só que não pode fornecer, só que informaram assim, já está sendo feitos os tratos necessários. Aí nós votamos aquilo, qual que é a política pública que está tendo no município de Franca para abastecer, para recolher esse pessoal? E outra coisa, se nós cumprimos ordens, se nós cumprimos regras, se nós cumprimos, nós temos nossas obrigações, eles também têm que ter obrigações deles também. Desculpa estender o seu tempo aí. Obrigado, senhor presidente. Peço uma parte, senhor. Palavra Gilson Pelizaro. Eu queria primeiro cumprimentar o Rogério por usar a tribuna, e acho que você toca num ponto que o desenrolar daquela audiência pública que nós tivemos, que o Tid e a Ludinha patrocinou, marcou aqui para a Câmara. O senhor também, eu acabei me esquecendo dos dois aí, que estava presente também no dia. Eu agradeço a presença dos dois. Obrigado. Aquela audiência pública tinha que tocar justamente no ponto que você pautou, que é a execução do TAC. O que precisa ser feito? Precisa reunir todas as forças de segurança, área social, e discutir o TAC ponto a ponto, com o Ministério Público. O que é que está dando certo e o que está dando errado. É isso que precisa ser feito. Quem falou que um termo de ajustamento de conduta é uma coisa, como dizia o ex-ministro Magri, imexível? Não é imexível.
Ué, se tem ponto... Nós já temos períodos, anos aí de execução do TAC, que já dava para pontuar o que está funcionando e o que não está, o que precisa ser mudado. O Ministério Público não tem essa autonomia de impor as coisas por goela abaixo e as pessoas simplesmente terem que acatar e pronto, acabou. Como se a sociedade não se revoltasse com as coisas que acontecem. Então eu acho o seguinte, eu já dei uma sugestão nessa tribuna e vou falar de novo. Hoje nós temos a população de pessoas em condição de rua, aproximadamente 1000 pessoas na cidade de Franca. Isso é quase que uma epidemia, vamos falar assim. Então é uma coisa que, se não tiver um gerenciamento, se não tiver políticas integradas de várias áreas, para atender, desde a segurança, da saúde, da assistência, se não tiver um trabalho, um gerenciamento dessa crise que existe nesse segmento da sociedade em Franca, não só vai enxugar gelo, como vai também criar cada vez mais uma população cada vez maior e vai sair extremamente... Já não está tendo controle, vai sair muito mais do controle. E o que eu observo? A vontade da área da assistência de atuar, ela é grande, mas ela sozinha não vai resolver. Ela não vai resolver. Não pode tratar coisa que a saúde não tem nada a ver, que a segurança não tem nada a ver, e que só tem a ver com a assistência, tem a ver com todo mundo. E cada um tem que cuidar do seu quadrado e resolver as questões. E o que nós estamos percebendo é que não tem esse interesse. Então eu queria dizer para você, Rogério, que o cerne da questão é justamente esse termo de ajustamento de conduta. Se é um ajustamento de conduta, quer dizer que esse ajustamento pode ser feito periodicamente. Ele não tem que ser, não é uma lei que está ali, pronto, acabou. Não, vamos fazer os ajustamentos que forem necessários. E acho que o Ministério Público tem que estar disposto a fazer esse debate. E a Prefeitura, através das áreas do próprio prefeito, chamar o Ministério Público para um debate e tentar resolver essa questão da melhor forma possível. Porque realmente, do jeito que está, não tem cabimento. Para criminoso, tem um negócio chamado Código Penal. Para o criminoso, tem a polícia. Entendeu? Porque não é porque está em condição de rua que está liberado para cometer crime. É isso que precisa ser separado. E às vezes existe uma confusão em toda essa questão. Então eu queria parabenizá-lo. Acho que se o foco naquele dia da audiência pública fosse a questão do TAC, talvez os resultados da audiência seriam muito melhores do que foi no final. É porque houve uma mistura entre o que é política pública para morador, para pessoas em condição de rua, e o que é a política de segurança que o pessoal da Vila Formosa está pedindo. Então houve uma confusão aquele dia. Então eu acho que esse é o caminho. Vamos tratar essa questão do TAC. Eu acho que a Câmara pode também ajudar a promover esse evento e chamar o Ministério Público para trocar uma ideia aí, ver o que dá para ajustar na conduta do Ministério Público. Ô Rogério, ó, de novo aqui. Pois não. Eu vou ler a letra D para você. Eu estou cansado de ler isso aqui já, porque tem hora que eu fico mastigando isso aqui. Eles vão retornar para lá. Porque a lei fala o seguinte, Rogério, letra D, remover involuntariamente as pessoas do local em que esteja ocupando fora das hipóteses legais ou tomar medidas que forcem o deslocamento. Caso necessária a retirada da limpeza pontual do local, será dada prevalência ao diálogo e mediação, e as pessoas não serão impedidas de retornar ao local tão logo termina a limpeza. Letra D, do famigerado termo de... Porque não está na casa do primeiro promotoria de justiça de Franca. Você está entendendo a situação? Deram um habeas corpus, há de tudo para os caras. Fizeram um habeas corpus, deram tudo.
Você sabe que eu sou militar aposentado, Rogério. Você sabe o que acontece quando o militar aborda um cidadão em situação de rua? Ele pega o nome do militar, liga para o defensor público, e o defensor público encaminha um documento que é fácil para o batalhão, e na hora de folga o policial tem que prestar esclarecimentos por que abordou o cidadão em situação de rua. Esse aí é o TAC que fizeram. Eu acho que a única cidade desse país que tem um TAC dessa forma. E ninguém contestou. Eu tenho assinatura aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inclusive testemunhas. Que ninguém contestou. Ninguém contestou. Ninguém está falando para desobedecer o que está previsto na Constituição. Está falando para cumprir o direito constitucional. Só que esquece também que tem o direito do outro lado. Aqui eu me encerro. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Leudinha Granzotti. Rogério, bom dia. Bom dia, Lourdinha. Te parabenizar também, né, por tudo que você falou. E é um problema da cidade toda, né? Não está só ali. Infelizmente, está espalhando na cidade toda. A gente bate muito no TAC, né? Parece que nós estamos assim, ó, só visualizando o TAC. Nesse TAC, eu não sei muito bem a letra, que é o artigo desse TAC, que agora eu esqueci, que fala que o Ministério Público também tem que cobrar os deveres deles, entendeu? O que não é cobrado, porque pelo TAC eles só têm direitos. E os munícipes não têm direito a nada, nem reclamar não pode. Agora, o que a gente tem que bater muito, Rogério, é no acordo que fizeram com vocês. Porque Sim. Tem um acordo, inclusive, falando sobre a segurança. Sem querer te interromper, Lourdinha, só interrompendo, em relação a esse acordo, há um ano atrás a gente ia entrar com uma ação civil pública contra a prefeitura, porque ela não estava cumprindo esse acordo, né? E, infelizmente, os honorários de advogado não são baratos, e pediram para nós 50 mil reais para entrar com essa ação, tá? Porque a gente ia bater em cima disso daí. O que eles não estavam cumprindo com a gente, né? Que seria a troca, né? A gente coloca o equipamento e a gente te dá segurança, Sim. A gente te dá respaldo naquilo que precisa. Vocês vão ter um número para ligar. Assim Sim. que vocês precisarem, ligue nesse número, vai ser resolvido o problema. Jamais aconteceu isso. Quando a gente precisa de uma limpeza de um terreno público, que ali tem vários ali ao redor, a gente tem que ir no meio ambiente, tem que ir na vigilância sanitária, por nossa conta, a gente tem que perder tempo, chega no final do ano, tem que pagar nossos impostos, e eu estou perdendo meu tempo aqui, porque eu poderia estar trabalhando, né? Mas hoje eu estou representando uma sociedade que está sofrendo. Tá? Eu até não deveria falar que eu estou perdendo meu tempo, porque eu estou tentando resolver um problema. Eu fui nascido e criado ali. Eu sou da época do Centro Social Urbano, né? Ali era uma área de lazer, tinha piscina, depois isso foi degradando, era do Estado, o Estado não cuidou daquilo, virou uma represa, morreu um menino afogado, eu estava lá no dia pescando. Então eu lembro daquilo ali da minha infância. E eu não admito esse pessoal tomar conta de um espaço que era nosso. No fundo do Centro Pop tem uma quadra que está desativada, vocês todos podem ir lá e olhar isso. Sim. Eles não usam para recreação deles e a população também não pode usar. É justo ter uma quadra daquela lá, que eu joguei tanta bola, joguei tanto basquete naquela quadra, e não pode ser usado pela população? A pracinha ali no fundo, que era uma vossoroca na época, que o nosso prefeito Sidney entupiu aquilo lá, graças a Deus acabou com aquilo, aquilo ali era um lazer para o bairro. Hoje não, hoje a gente não consegue usar a pracinha ficou muito bonita. Mas como que a gente usa? Né? Porque até o outro vereador disse ali, em relação a Tufi Jorge, ali nesse terreno que pediu desapropriação dos barracos que estão lá, ele dá de fundo para a pracinha. Aquela pracinha é impossível de usar ela. E esses barracos lá são ponto de tráfico. A gente não pode filmar porque a gente é represado.
A polícia tem que montar uma campana e ver o que está acontecendo ali. Ali é o ponto de tráfico. E esse pessoal que fica na porta do Centro Pop, essa é uma visão minha que eu acompanho todo dia. O pessoal fica ali para usar o entorpecente. Então, se tirar os traficantes dali, eles vão se esparramar, porque eles não querem entrar para dentro do Centro Pop e ser cuidado. Eles querem facilidade de comprar droga. Então, o nosso problema com a polícia é tirar os traficantes dali. Tirou os traficantes, se o traficante ficar mais longe, eles vão para o bairro que tiver traficante. Porque sem a droga que o pessoal não vive. Desculpa, Lurdinha, pode continuar. Então, a gente sabe que as políticas públicas da Secretaria de Ação Social, elas estão sendo realizadas. Eu e o Marcelo Tide, nós fomos lá no Centro Pop novamente, acho que é a 3ª ou 4ª vez. Nós fomos lá semana passada, conversamos com a coordenadora, com o que cuida da pastoral do menor. Nós entendemos tudo isso nós sabemos, que nós estamos tratando de gente. Aí a gente ouviu lá, a gente tem que ver que são vários lados. Eu falei, tudo bem, são vários lados, só que vocês estão vendo só um lado, né? Sim. E tudo isso que você está falando aqui, você realmente não está perdendo tempo. Você está fazendo seu desabafo, colocando aqui, eu falo que é um grito de socorro. É um grito de socorro de todo mundo que mora ali, de toda a cidade de Franca, porque realmente está incomodando. Aí eles falam, mas ninguém quer por perto. Nós não estamos falando das pessoas. Nós não estamos falando contra a pessoa. Nós estamos falando das atitudes erradas. É isso que nós estamos falando. Aí as pessoas confundem, né? Mas ninguém quer ver um morador de rua próximo a você. Não. Se ele não me incomodar com atitudes erradas, para mim não faz diferença nenhuma. Aqui entendeu? No São José tem um morador de rua que faz uns 12 ou mais anos que ele mora ali no mesmo lugarzinho. Eu conheço ele, eu posso lá tirar a foto e mostrar para vocês. Ele está dentro de um bairro de gente rico, nunca incomodou ninguém. Ele não furta, ele não mexe com ninguém, vive a vidinha dele, está na calçada, o barraquinho dele. Eu conheço aquilo ali há mais de 12 anos. Eu moro no Jardim Piratininga e tenho uma casa na Vila Formosa. Tá? Minha casa fica a 100 metros do Centro Pop. Tá? Meu inquilino já me deu intimato. Ano que vem eu não continuo aqui. Vai ser invadida. Se ele sair, eu vou perder o meu direito de ter minha residência para alugar. Então, e tudo que nós estamos falando aqui, Rogério, o que se resume? A segurança. É Sim. A segurança. Porque o Centro Pop fornece tudo, fornece material de higiene, pessoal, alimento, oficinas, entendeu? Então, realmente, a parte social está sendo cumprida. Ninguém está falando que não, mas alguma coisa está errada na engrenagem, alguma coisa não está funcionando. Então, precisa ser revisto. Corrigido. Esse TAC só fala de direitos, que só tem direitos, se você olhar ali. Só tem uma parte que fala de deveres, isso aí não está sendo cumprido por quem deveria exigir, né? Então, alguma solução tem que ter, porque do jeito que está, a gente só falar assim, mas não pode fazer porque tem um TAC. Então tem que mudar alguma coisa e cumprir o que foi prometido diante de nós aqui. Foi prometido aí nessa tribuna. Segurança 24 horas para vocês. Aliás, para a Franca inteira, né? Sim. Porque eles estão na cidade toda. E eu torno a falar, a gente respeita, são pessoas que merecem dignidade. Só que a partir do momento que você começa a aproveitar da situação para atravessar o limite do outro, aí já você não é tão ingênuo e inocente assim, né? Eu não posso fazer o que eu quero e do jeito que eu quero. Eu tenho que ter limite. Mas estão sob efeito de drogas. Então, vai tratar dessas pessoas num centro de reabilitação, porque do jeito que está, a gente sabe, o problema é mundial, eu sei que o problema é mundial, claro. Só que nós estamos em Franca, nós temos que resolver o nosso quadrado,
Eu não vou querer resolver o problema de morador de rua lá de Londres. Não, eu quero resolver o de Franca. Então, falar, mas é mundial. Então, tudo bem, é mundial, vou cruzar os braços, ficar quieta e pronto. Né? Então, parabéns. E o Rogério? Muito obrigado, Virginia. Resolve. Rogério, a gente agradece aqui a sua presença. Foi muito bem-vindo. E essa Câmara está sempre de portas abertas e, com certeza, a gente tem que unir forças, junto com a assistente social, Guarda Municipal, nós aqui da Câmara, todos os vereadores já vem cobrando há bastante tempo, desde quando era lá do outro lado, no outro bairro. A gente sabe que o problema já existe há um bom tempo. E unir força, assim, junto com o Executivo, com o prefeito e seus secretários, e também com o Ministério Público, para a gente achar a solução mais rápido possível, porque realmente os moradores dessa região não estão aguentando mais. Mas o que precisar da Câmara Municipal, a gente está sempre à disposição para estar ajudando todos vocês. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e tenha um bom dia para todos aí.